Boa noite. Oi, Estamos gente. ao vivo Boa para noite. todo o Brasil, São Paulo, direto aqui de Alphaville, né, amor? Pois é. Ó, tá. Agora é a nossa terra, né? Olá, dona Darlene. Oi, Dá. Você tá bem, dona Darlene? Vamos convidar o povo para assistir. Isso aí. Vou mandar aqui o aviãozinho. Vamos lá mandar. Pessoal, vocês aí que estão nos assistindo também, indica lá naquele aviãozinho lá, indica a live nossa. Manda aí para maior número de pessoas. Olha que nós estamos aqui ao vivo agora aqui, ó. Boa noite, gente. Vamos entrando aí. Boa noite, gente. Hoje é o nosso quarto pilar. Quem for entrando, manda a nossa live aí para convidar o pessoal. Manda para umas 5, 10 pessoas convidando aí para assistir a gente. Hoje o conteúdo tá muito legal, gente. A gente vai contar um pouco da nossa história sobre a parte de finanças que a gente superou. E também vamos dar algumas referências bíblicas que, olha, me surpreendi com o estudo. Tá show, gente. Vamos lá. A Ju. Amém. Canal de bênçãos. E aí, Ju? Você fica correndo agora. Boa noite, boa noite. Vamos conversar. Quem tá entrando aí? Ah, tia Valéria. Boa noite, tia Valéria. E aí, tia Valéria, tudo bom? Quem tá entrando, gente, clica no aviãozinho aí embaixo e manda para mais pessoas do contato de vocês para convidar, para assistir a gente também, porque tá bem legal hoje o conteúdo sobre finanças. Vou chamar mais algumas pessoas aqui e a gente já vai começar. Gostei. Gente, ó, fixei aqui nos comentários aqui todas as passagens que nós iremos utilizar. As referências de hoje. Isso, as referências bíblicas. Vocês estão nos ouvindo bem? Manda um joinha, manda um aí pra sim. nós. Quem tá ouvindo a gente bem, a gente tá usando o fone aqui para facilitar, né, o áudio. Se você escutar algum barulho, é o nosso cachorro que tá brincando aqui igual um doido, correndo pra lá e pra cá com os brinquedos dele. Mas tá tudo bem. Então vamos lá, né? A gente vai começar. Boa noite pra quem tá aqui com a gente. O que você fez? Ai, não, tá ruim. Ele apertou um negócio aqui, deu um zoom no meu ouvido, gente. A gente vai começar, tá? Hoje é o quarto pilar. Pra quem tá acompanhando a gente, quem não tá acompanhando, no nosso feed estão salvo todas as lives. Então são 5 pilares que sustentam o casamento, né? Um método que a gente criou. O primeiro pilar é identidade, o segundo é o perdão, o terceiro a aliança e hoje nós vamos falar do quarto pilar, que é finanças. Então vamos lá, o Davi vai começar contando a nossa história, a nossa superação na parte financeira. Então vai lá, amor. Justamente. Gente, como todos seres humanos, né, quando a gente casa, a gente pensa que nosso dinheiro é nosso, porque a gente começa a trabalhar. E imagina que... Conta como era na sua casa, como que era sua mãe e seu pai em relação a dinheiro. Como que era? Eles eram dividido, era junto? Não, lá em casa foi tudo junto, era tudo junto, né? Na verdade, minha mãe nunca trabalhou, assim, trabalhou, mas depois que a gente nasceu, ela não trabalhou e meu pai sempre trouxe provisão, sempre trouxe dinheiro para dentro de casa, né? E então a gente nunca teve essa questão aí de outro dinheiro, né, na época, né? Mas assim, ó, uma coisa que a gente nunca para pensar, né? Quando a gente vai casar, um exemplo, eu nunca cheguei pra Keila quando a gente tava namorando e peguei e falei, ó, as finanças nossas tem que ser assim, assim, assado, né? Até então a gente sempre, né, caminhava com as nossas próprias pernas, ela trabalhava.
Antes da gente casar, 1 ano e meio antes da gente casar, a gente colocou 2 propósitos. Justo. O primeiro era a gente quitar todas as nossas contas individuais, né? Então, num período de 6 meses, eu quitei o meu carro, ele quitou o carro dele, e a gente quitou os cartões de crédito, então a gente zerou. Em 6 meses a gente quitou nossas contas individuais que a gente já trazia antes do namoro. Mas por que Depois isso? disso, a gente estabeleceu que era a segunda meta, que era pagar tudo do casamento até o dia do casamento. Correto. Mas por que isso, né? A gente falou, vamos decidir. Porque assim, quando a gente decidiu casar, a gente falou assim, não, então a gente precisa organizar a nossa vida. Por quê? Porque a gente não queria levar nenhuma dívida nossa, entendeu? Tipo assim, particular, enfim, compras, né? Pra dentro do nosso relacionamento a partir de então. E foi também o que a gente fez de meta. Colocamos, igual que ele falou, a gente colocou pra fazer, né? Quitar as coisas até dezembro. Por quê? Porque a gente ia começar um projeto do pagamento do nosso casamento. Sim. Então ia exigir muita energia nossa, dinheiro, então assim. Então as coisas supérfluas a gente tirou nesse primeiro momento e focamos no casamento. Porque né? quem passou por esse processo sabe, né, que quando você tá pra casar, quando você não mora junto, né, porque tem pessoas que às vezes moram junto primeiro pra depois passar pelo processo do casamento. Não era o nosso caso, como eu morava com a minha mãe e ele morava com os pais dele, então pra gente passar por esse processo pra casar, pra sair da casa dos nossos pais, é tudo de uma vez, né? Então a gente teve que comprar apartamento, reformar apartamento, mobiliar e montar uma festa de casamento e tentar planejar uma viagem de lua de mel. Então foi muita coisa num período ali de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Então por isso que a gente optou por quitar tudo nosso individual pra conseguir focar nisso. Só que ainda assim, nesse processo ali no noivado, no namoro, a gente tinha as nossas responsabilidades, mas eu trabalhava, tinha o meu salário, o Davi, né, sempre foi corretor e tinha a renda dele. Então a gente não uniu a nossa renda para pagar o que tinha que ser pago. Não, eu tinha as minhas obrigações, que era pagar as coisas do casamento, que era, por exemplo, decoração, a própria... Não, eu pagava apartamento, né? Era o contrário, né? Eu pagava a parcela do apartamento, de verdade, que até depois que a gente casou, continuou. Verdade, eu pagava a parcela do apartamento e a parcela do condomínio. E ele pagava toda a parte do evento, do casamento, que era decoração, festa, vestido, gente, todo o mas restante. tem um detalhe que ela esqueceu, acabou de falar. Por que isso? Por que a gente fez essa divisão logo no começo? Porque quando a gente foi casar, a gente procurou um cerimonial para fazer o nosso casamento e até então não ia ter festa, porque a Keila não queria ter festa, né? Sim, eu achava que a gente não ia dar conta de pagar. Isso. Então, e eu queria uma festa, né? Então a gente foi pra reunião lá com um cerimonialista pra falar, né, sobre o casamento. Então a gente foi ao caminho todo falando que então a gente não ia ter festa. Eu cheguei lá, a gente começou a falar de festa. Sim. E aí, logo no começo, a gente falando, ela falou assim, mas... E aí a gente foi fazendo as coisas do casamento, fomos levantando orçamentos, né? E aí aquela falava assim, mas eu não vou conseguir pagar. O meu orçamento não vai dar, meu salário não dá para pagar isso. E aí eu falava para ela, amor, mas e o meu salário? Você tá contando só com o seu salário. Ela, não, porque não sei. Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte... Você fica com as coisas do apartamento, que a gente já havia comprado o apartamento. Então a gente só estava reformando o apartamento. Deixa com as coisas que eu vou pegar as coisas do casamento e começar a pagar. E como a gente se planejou bem, né, a gente planejou quase 1 ano e meio antes, né, que a gente veio se planejando para o casamento. Então as coisas a gente conseguiu parcelar bastante, né? Então assim, a gente deu a entrada, depois parcelou o restante, até a data do nosso casamento a gente queria que tá tudo quitado, né? Então foi daí que começou essa questão aí da Keila pagar as coisas do apartamento e eu assumi Isso. a festa, né? A festa. E outra coisa, o Davi, ele comentou como que era na casa dele, né? A mãe dele, quando a irmã mais velha dele nasceu, né? Porque o Davi, pra quem não sabe, eles são em 4 irmãos, né? Então tem a Carla, que é a mais velha, depois vem o Davi, que é o segundo, aí tem a Karina e por último o Daniel. Então o Davi, ele é o segundo filho. Eu sou mais bonito.
Davi é o segundo filho. E quando a Carla, que é a mais velha, nasceu, pouco tempo depois a minha sogra optou por não trabalhar mais, por algumas questões. E aí ela decidiu ficar em casa, cuidar dos filhos, então só o meu sogro que trabalhava. Então o Davi, ele cresceu vendo essa estrutura, onde o pai dele era o provedor da casa e a mãe dele cuidava de todos ali. Inclusive minha sogra tá assistindo, ela confirma pra gente. Aí, na minha casa já foi diferente. Por quê? A minha mãe, ela também se dedicou na nossa criação. Então, na minha casa, pra quem não sabe, nós somos em 3, né? Então, é a minha irmã mais velha, a Darlene, também tá assistindo a gente agora. A Denise, que é a do meio, e eu sou a caçula. E entre eu e a mais velha, são 7 anos de diferença. E quando a mais velha nasceu, que é a Darlene, a minha mãe parou de trabalhar. E minha mãe só foi voltar a trabalhar, minha mãe retornou a trabalhar quando eu tinha 7 anos. Ou seja, minha mãe ficou uma janela aí de aproximadamente 14 anos sem trabalhar, se dedicando a gente. Então a gente nunca ficou com babá, nunca ficou em escolinha, nunca fomos pra creche. E quando eu comecei na primeira série com 7 anos, a minha mãe voltou a trabalhar. E aí quem me auxiliava ali, cuidava de mim, era a minha própria irmã mais velha, que já estava chegando ali nos seus 14 anos, que é a Darlene. Só que aí, o que acontece? Quando a minha mãe voltou a trabalhar, então até os meus 7 anos, mais ou menos, era assim. O meu pai colocava o dinheiro dentro de casa e a minha mãe cuidava da gente. Depois disso, a minha mãe voltou a trabalhar. E quando a minha mãe voltou a trabalhar, o dinheiro da minha mãe era o dinheiro da minha mãe. Então, o meu pai, ele supria com o necessário dentro de casa, que eram os custos de moradia, era alimentação, é o básico. E tudo que precisasse ser algo que é uma roupa, um sapato novo, um móvel novo dentro de casa, alguma coisa nesse sentido, aí já era por conta da minha mãe. Eles nunca tiveram essa cultura de junção do valor dos dois, do salário dos dois. E eu cresci vendo isso. E quando eu tinha 18 anos, quando eu completei 18 anos, os meus pais se separaram. Óbvio que num relacionamento assim muito conturbado, até mesmo nessa questão financeira, uma hora ou outra não ia dar certo mesmo. E quando eu cheguei aos 18 anos, os meus pais divorciaram, meu pai definitivamente saiu de casa, e aí eu passei a cumprir o papel de provedora dentro da minha casa. Então, morava eu, a minha mãe e a minha sobrinha mais velha, que é a Gabriele, e a minha mãe, ela estava num período que ela estava recebendo um benefício, né, do INSS, ela estava afastada por invalidez. Então, eu trabalhava, trazia o dinheiro para dentro de casa e a minha mãe cuidava da casa, cuidava da Gabriele. Então, toda a responsabilidade em pagar as contas, em suprir as necessidades até mesmo da Gabriele em relação a estudo, roupa, sapato e até mesmo ali o nosso lazer era por minha conta. Então, eu cresci ali dos meus 7 anos para frente, vendo a minha mãe e meu pai com esses salários separados. E depois dos meus 18 anos até os meus 25, quase 26, porque eu casei e faltava 3 meses para eu completar 26 anos, a responsabilidade financeira da casa era minha. Então, o que eu trouxe para dentro do casamento? A responsabilidade financeira é minha. Então, por isso que quando a gente estava no processo do casamento, muitas vezes eu falei pro Davi, o meu salário não vai dar conta, eu não vou conseguir pagar. E ele falava, mas eu tô aqui. E eu anulava ele, porque na minha cabeça eu tinha que dar conta de tudo. Sempre foi assim, eu sempre dei conta de tudo. Então eu imaginava, no meu casamento, eu também vou ter que dar conta, financeiramente falando. E aí, depois que a gente casou, eu trouxe isso pra dentro do nosso casamento. E aí a gente teve uma grande dificuldade nessa área financeira, né? Justamente. Então, assim, ó, então, o primeiro ponto, né, eu acho que assim, todos, quando a gente casa, todo mundo traz consigo aprendizados, as né, bagagens, crenças, né? Isso mesmo. Então, eu trouxe uma bagagem da minha família, aquele eu trouxe uma bagagem da família dela, certo? E aí, quando a gente abre essas bagagens, né, a gente vê quanto é diferente uma da outra, né? Pro primeiro ponto que eu sou homem e ela é mulher, e essa já é uma grande diferença, certo? E fora, agora, as crenças que a gente trouxe, né? Os ensinamentos que a gente viu dos nossos pais, né? Então, assim, por isso que as pessoas, né, falam que o primeiro ano de casamento é muito ruim. Eu e aquele a gente não teve dificuldade, graças a Deus. Mas por que é ruim? Por que isso? Porque eles estão com a bagagem que eles carregaram. Então, quando você entra no casamento, o primeiro ano é por quê? Porque, poxa, na minha casa eu fazia Y, na casa dela ela fazia Choca, Z. né? Então, é um momento ali de confronto. Por isso que nos primeiros anos de casamento, a gente tem que aprender a amadurecer o casamento, amadurecer e ter o discernimento de abrir mão de muita coisa, entendeu? Abrir mão de já entrar no casamento com o quê? Com o pensamento, poxa, agora é uma nova fase.
Agora eu estou aprendendo coisas novas. As coisas que eu aprendi em casa não vão funcionar aqui, Sim. certo? E é um processo, Isso né? pode me dar uma base, né? Pode me dar uma base, mas para quê? Para ser melhor, né? Ou a mesma coisa ou melhor, entendeu? Então, assim, as coisas ruins a gente tem que tirar, sabe? Aqueles hábitos ruins, igual. Eu tinha muito hábito, assim, às vezes eu tento melhorando, mas sou muito bagunceiro, tiro as coisas, deixo, igual na live passada a gente falou muito, né? Então, assim, de questão de, na live que a gente teve de organização, né? É verdade, com a Patrícia. foi na live com a Paty. Isso, então, assim, a gente falou muito sobre organização, mas eu amadureci muito nessa área também, né? Por quê? Porque vendo que as coisas eram melhores, né? De você falar, cara, é melhor ter tudo organizado do que bagunça, né? E uma coisa que o Davi sempre falou, trazendo para essa parte do financeiro, o Davi sempre me falou, mesmo antes da gente casar, o Davi sempre me falou uma coisa assim, ó, tem que ser leve. Se tiver pesado, tem alguma coisa errada. Então ele sempre falou muito isso. E a parte financeira, para mim, ela era muito pesada. Quando a gente sentava para conversar sobre dinheiro, eu ficava tensa, né? Eu ficava tensa, tinha vezes que eu chorava. Aquilo era um fardo muito pesado para mim, eu ficava muito estressada, eu ficava muito nervosa. Porque quando a gente casou, a gente dividiu as contas. Então eu continuei pagando apartamento, eu pagava condomínio, eu pagava televisão, internet, as coisas, porque o Davi estava no início da empresa. Então ele no início da empresa, às vezes o que ele tirava, ele tinha que repor na empresa, né? Ele tinha que reinvestir, gastar com outras coisas ali. Então eu acabava pagando, pelo menos ali no primeiro ano de casamento, basicamente, né, 2018 ali, eu paguei praticamente as coisas da casa assim sozinha. Então isso potencializava a crença que eu trazia da minha mãe, lá da minha família, de que eu tinha que dar conta, Só que o que aconteceu? A empresa lá que o Davi tinha em Ribeirão, ela desenvolveu e ela cresceu. E chegou um ponto que o Davi tinha uma retirada na empresa que era muito maior do que o meu salário. Eu brinco hoje que eu falo assim, eu me estressava tanto por um salário que não fazia nem cosquinha mais no orçamento, porque o Davi já não dependia mais do meu salário como no primeiro ano. Mas como no primeiro ano eu segurei as pontas, eu pensava, eu não posso deixar na mão, porque senão a gente vai passar fome. E eu tinha isso na minha cabeça de que eu tinha que fazer o negócio acontecer. E só que como sempre funcionou, eu sempre paguei as contas, o Davi olhava e falava, ela é doida, ela tá feliz, catando o salário dela e saindo pagando tudo as contas, então deixa ela feliz. E assim foi. Só que quando chegou em 2019, eu saí do serviço. E aí foi aonde o bicho pegou, né? Porque aí tudo começou aí, gente. Em 2019 eu entendi que eu tava completamente errada. Foi em julho, né? Julho de 2019. Aí, vamos lá. Na verdade, foi o ano passado, né? Porque até o último semestre ali de 2019... Calma que a gente vai contar. Porque no final de 2019, eu saí do serviço, onde eu trabalhava em Ribeirão, e meu salário era relativamente bom. Lógico que comparado ao dele era pouco, mas meu salário era relativamente bom, eu tinha cargo de coordenação e tudo mais. Só que aí, quando eu saí, eu tive o acerto, eu tive seguro-desemprego, a gente tava com férias marcadas, né, pra Disney, logo depois, em novembro. Então, foi maravilha, eu tava ali com o dinheiro, né, tava tudo bem, na minha cabeça tava tudo bem, eu olhava na minha conta bancária, tinha dinheiro, então tava tudo certo. Quando foi no início de 2020, né, que aí acabou o dinheiro ali, né? Eu já não tinha mais nenhuma renda minha. E aí entrou a questão de eu ter que depender de fato da renda dele. E ele tomar as rédeas e acertar todas as contas, fazer o pagamento de tudo. O que eu pagava, que era, por exemplo, o plano do meu celular, as minhas coisas, sei lá, o meu cabelo, a minha maquiagem, as minhas coisas, que eram coisas que eu pagava, que às vezes ele nem sabia. E aí entrou tudo na conta dele ali. Aí isso começou a me gerar um desespero, né? Justamente. Então, assim, qual que foi o porquê? Porque ela tinha essa crença que, poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter esse dinheiro. E por ela tomar sempre à frente na casa dela, ela não tinha não é a humildade, mas assim, tipo assim, ela se incomodava de depender de mim. Não aceitava ser cuidada, tipo assim, mas isso, justamente. Então, foi onde que às vezes a gente começou a ter alguns conflitos. De quê? Não é conflito de briga, mas conflitos de interesses, né? Por quê? Porque a Keila,
ela ficava assim, poxa, e ficava incomodando ela. Então, assim, ela não pedia, um exemplo, ela queria comprar um batom. Ela não tinha dinheiro, às vezes tinha, entendeu? E aí ela ficou incomodando. Não, e só uma ressalva que o Davi, aí vocês olham e falam assim, mas você era doido então. Pode ser que sim, mas é porque assim, o Davi, ele sempre foi muito cuidadoso. Então o que ele já fazia? Conhecendo o meu jeito, ele pegou um cartão do banco, ele me entregou e falou pra mim, esse cartão fica com você. Você pode passar o débito, você pode passar o crédito, você pode usar para o que você precisar. E o Davi, não tô falando nem aqui, ele é testemunha e tudo, mas Deus sabe do meu coração, da sinceridade do meu coração. O Davi nunca me questionou, nunca me pediu um cupom fiscal do que eu tinha comprado. E no começo eu guardava, lembra? No começo eu ia no mercado, eu comprava alguma coisa, eu ia com o cupom fiscal para dar para ele. E ele achava ruim. Ele falava, você é doida que eu vou ficar olhando o cupom fiscal? Ele amassava e jogava fora. Porque na minha cabeça eu falava, ele vai ter que conferir o que eu comprei para ele ver que não é supérfluo, para ele ver que é tudo coisa necessária. E ele tava pouco se lixando pro que eu tava fazendo. Ele só queria que eu fosse feliz. Só que aquilo era muito pesado pra mim. E isso me faz entender também o olhar de muitas mulheres, falando agora com as mulheres, eu consigo enxergar e entender e compreender vocês, aquelas mulheres que falam assim, em mim ninguém manda. Eu não vou depender de homem nenhum, porque eu sou autossuficiente, porque eu cuido de mim mesma e não sei o que. Provavelmente você precisa rever sua vida, porque alguma coisa que você traz já do teu passado, na tua bagagem, e isso é tão forte, eu sei porque eu vivi isso, é tão forte que você se sente errada por ter alguém para cuidar de você. E no fundo, a gente, as mulheres, nós fomos feitas, a gente aprendeu lá no primeiro pilar na identidade, que no casamento, nós somos cuidadas e protegidas por ele. Ele é o provedor da casa. Então, hoje eu entendo isso, mas na época, 2 anos atrás, em 2019, eu ainda não entendia. Então, eu sofria porque eu sabia que tinha dinheiro, eu sabia que eu podia usar, mas eu não usava. E o Davi nunca falou não pra mim, pelo contrário. Tinha vez até, que pra quem não sabe, né, meu cabelo é alisado. E às vezes eu demorava pra fazer o alisamento e ele virava pra mim e falava assim, nossa, tá na hora, né? Ele via eu lá fazendo escova, chapinha, ele falava, tá na hora, por que você não alisou esse cabelo? E eu falava, porque não tem dinheiro. Ele falava, como não tem dinheiro, Keila? Você tá com o cartão, Marta, vai lá, alisa esse cabelo. Ou às vezes alguma outra coisa que eu tava ali, que ele via que tava faltando, ele falava, por que não comprou isso ainda? Eu falava, porque não tem dinheiro. Ele falava, como não? Tem dinheiro, o cartão tá na sua mão. Então, isso foi uma coisa assim que eu realmente tive que romper, que eu realmente tive que desbloquear. E o primeiro passo para isso foi oração. Porque de sentar e conversar foi inúmeras vezes, né? Perdi as contas. Chorar, de conversar, ele me explicava o óbvio e eu não entendia o óbvio. Ele falava, não é meu, é nosso, e eu não entendia. Eu falava pra ele, mas quem trabalhou foi você, quem conseguiu o dinheiro foi você. E ele falava, mas é pra gente, você tá cuidando da casa. Ele falava, você cuida da casa, você cuida da minha roupa, você cuida de mim, e eu trago o dinheiro. Ele falava, é assim que funciona. E isso, gente, por mais idiota que seja hoje, eu mesmo escutando eu falando isso, não entrava na minha cabeça. Eu achava que eu tinha que trabalhar e que eu tinha a obrigação de trazer, nem que fosse R$50 pra ele, pra falar, eu também tô ajudando financeiramente. Então isso era um bloqueio que eu tinha imenso na minha cabeça. E de tanta gente... Nessa trajetória, ela quis empreender para ganhar dinheiro. Sim. Aí gastou dinheiro, não retornou dinheiro, entendeu? Algumas coisinhas assim, né? Por quê? Porque nessa ânsia de que, não, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer dinheiro. Nem se for, tem R$100 aqui. Era pelo dinheiro. Justamente. Né? Era pelo dinheiro. Então, assim, é o fato de trazer, tipo assim, não, eu tô gerindo, eu tô provendo dinheiro também, né? Sim. E eu lembro de uma conversa que a gente teve, a gente tava na kitnet ainda, né? Foi na kitnet? Foi. O ano passado. A gente... Final do ano passado. Foi final do ano passado, que a gente, acho que ali foi o ápice ali. Porque ela virou pra mim e falou assim... Ainda não. Na Priscila? Ainda não. Então a gente já tava na casa já. Não. Ali não foi a mudança, porque ali ainda ficou uma pendência.
Porque eu recebi uma proposta de emprego. Porque até então, eu mandava currículo em outros lugares para tentar emprego, só que o meu último salário tinha sido relativamente alto, porque eu tinha tido cargo de coordenação. Então, para alguém me aceitar na empresa com um cargo menor, era muito difícil. Gente, eu trabalhei em RH e eu sei como funciona. A pessoa olha o currículo e fala, ganhava bem, coordenava a equipe, não vai aceitar menos que isso. E nem chama. É assim que funciona. Em muitos lugares, né? Tem lugares que não, mas na maioria é assim. E eu sabia que as pessoas olhavam pro meu currículo dessa maneira. Então, não dava certo. E aí, de repente, eu recebo uma ligação de uma amiga minha e ela falando, tô com uma vaga aqui. E se você quiser a sua, porque eu te conheço, eu te indico, é uma referência e eu quero você, e se você quiser, é sua vaga. E ali foi um momento crucial, porque o Davi já tinha falado diversas vezes pra mim, não procure emprego, tá bom você ficar em casa, eu gosto que você fique em casa, você não precisa trabalhar fora e tal. E não era uma opressão, tipo assim, mulher minha não trabalha. Não era, porque ele sabia que se eu trabalhasse fora, eu ia ficar estressada, eu ia ficar nervosa, eu ia colocar ele pra fazer trabalho de casa, porque quando eu trabalhava, ele me ajudava nas tarefas domésticas, ele passava roupa, ele lavava o banheiro. Gente, é bom, né? E aí, nesse dia eu recebi a proposta e falei pra ele. Qual que foi a sua resposta quando eu falei que eu tinha recebido uma proposta de emprego que era meu? Era certeza que era meu. Você quer? Você tá decidida? Então vai. Né? E aí eu lembro de... Mas tinha as condições. Aí ele falou com essa calma toda, vai, mas... Aí ele pôs um porém. Aí eu peguei e falei assim, então vamos lá. Então a gente vai... Você quer trabalhar? Não tá precisando, tá te faltando alguma coisa. Aí ela falou assim, não tá, mas eu vou ganhar dinheiro, né, não sei o que. Eu falei, então vamos lá, pode trabalhar, não me oponho, tipo assim, não, quer trabalhar, trabalha. E era, só abrir uma parênteses, era o cenário mais ridículo, porque eu queria trabalhar pra comprar um carro pra eu trabalhar. Opa. Ou seja, ele perguntou pra mim, qual que é a proposta de trabalhar? Eu falei, eu quero comprar um carro, porque até então eu tava sem carro, a gente tava com um carro só. Ele falou assim, eu quero comprar um carro. Ele falou, mas pra que você quer um carro? Eu falei, pra eu ir trabalhar. Então, sabe aquela coisa bem idiota? Eu queria, com o dinheiro do salário, eu ia pagar a parcela do carro e o carro era pra quê? Era pra trabalhar. Porque se eu não trabalhasse fora, o carro, naquela época, não era algo essencial, entendeu? Justamente. E aí eu peguei e falei assim, pode trabalhar, tudo? Não, é isso mesmo que você quer? Então vamos lá, eu não quero voltar a passar roupa. Não quero poder... Mas aí eu falei assim, não quero voltar a passar roupa, eu falei pra ela, né? Eu não gosto, tudo, ajudo. Quando tem que ajudar a gente, tem que ajudar, tem que fazer, entendeu? Quando não tem alternativa. A nossa não história não é algo para ser replicado à risca. Justamente. A gente tá contando que na nossa alternativa, o Davi tava num patamar na empresa que não era necessário trabalhar financeiramente. É o que ele falava pra mim. Ele falava, se isso vai te satisfazer, se isso vai ser bom pra você, se isso vai, sei lá, te deixar feliz, vai trabalhar. O problema é que ele sabia que no meu último emprego, eu absorvia tanto as coisas do meu emprego, que eu atacava gastrite, eu ficava nervosa, eu passava final de semana sem dormir direito, porque eu absorvia demais as tarefas do último emprego e tinha sido algo muito estressante. Então, o que ele não queria era que aquilo se repetisse sem a necessidade financeira. Justamente. E aí eu peguei e falei, não quero voltar a passar roupa. E também, igual, quem vai limpar a casa? Porque você vai trabalhar o dia inteiro, eu vou trabalhar o dia inteiro, a gente vai chegar e vai ter que limpar a casa. Não, então assim, se aí você contrata, vai trabalhar, mas aí você contrata uma pessoa para vir aqui, para limpar e para passar a roupa, né? Aí ela falou assim, mas isso daí vai dar quase o meu salário se eu pagar para uma pessoa vir trabalhar. Eu falei, então quanto vai te sobrar? Aí ela fez as contas lá, ia sobrar lá um valor X. Aí eu peguei e falei assim, então eu vou fazer um trato. Eu falei assim, pra você se sentir confortável e falar assim, porque você, como essa questão, eu não quero ficar pedindo dinheiro pro Davi, que eu, né, naquela época eu fiz e depois a gente, amadureceu e vimos que não era também por assim. Tava errado também. Mas eu peguei e falei pra ela, assim, pega esse valor que vai sobrar do seu salário, depois que você deduziu todas essas contas, você tem esse valor X para você gastar com o que você quiser, entendeu? E não precisa me pedir.
Ah, ó, E a gente gastou. combinou que ele depositava esse valor na minha conta. Eu Justamente. continuei com a minha conta, que era uma conta que eu tinha há muitos anos de um banco. E ele depositava, eu não tinha acesso à conta dele. Eu sabia tudo que ele ganhava, entrava e saía, mas eu não tinha acesso à conta dele. Porque até então a gente ainda tinha essa separação, a gente ainda tinha essa dificuldade. E até mesmo o Davi tinha, depois ele comentou que ele também tinha uma certa dificuldade, tipo assim, ele não questionava, ele nunca me exigiu satisfação, mas ele já falou algumas vezes que por algumas vezes eu tava em algum lugar e eu gastava, passava o cartão e ele recebia notificação e ele pensava, caramba, o que esse menino tá gastando? Porque tinha ainda essa divisão, esse pensamento tipo assim, o que tá fazendo com o meu dinheiro, entendeu? Era bem isso, né? A sua mãe colocou ele, era uma mesada. E eu recebia, e ele me pagava todo mês esse dinheiro na minha conta pra eu ser feliz. Só que aí logo depois, no começo desse ano, eu tava fazendo um outro curso sobre casamento. Isso porque em 2018 a gente fez um curso, não, 2019 mesmo, a gente fez um curso sobre casamento, aprendemos sobre finanças, mas não colocamos nada em prática. Eu não conseguia colocar nada em prática. E aí, quando foi no começo desse ano, eu fiz um outro curso também de casais. E lá falou uma coisa, gente, que deu um boom na minha cabeça. Mas foi assim, ó, foi tapa atrás de tapa. E foi uma simples frase. Toda empresa que tem caixa 2 vai à falência um dia. Foi bem isso, foi essa frasezinha. Eu não lembro de mais nada naquela aula. Na aula de finanças, eu só lembro disso. Toda empresa que tem caixa 2 vai à falência um dia. E na hora veio no meu coração, no meu casamento tem caixa 2. Porque todo mês o Davi desvia um valor para minha conta. Simplesmente para o meu ego, simplesmente para me satisfazer, simplesmente para me deixar feliz. E por que isso? Se a gente se a gente tem transparência em todas as áreas, a gente sempre foi muito transparente em todas as áreas. Falei, por que o financeiro tá desse jeito? Por que a gente tá sendo pego justo nessa área? E aí foi aonde que eu cheguei para ele e falei, eu não quero mais. E aí ele olhou e falou, pronto, lá vai de novo. E aí lá vai, senta, conversa. E aí eu chorava, eu ficava nervosa, eu falava, eu não sei o que a gente vai fazer, mas o que a gente tá fazendo tá errado. Não tem que desviar dinheiro, não tem que ter caixa 2. Aquilo mexeu tanto no meu coração, eu senti na hora que tava errado. E eu falei, tá muito errado isso daqui. E aí, resumindo essa parte que a gente tem mais um monte de coisa pra falar, a gente decidiu uma conta conjunta. E eu, mas era simples, óbvio que eu não fiz isso desde o começo, porque na prática não é tão simples assim. E aí, a gente foi lá no banco, eu e ele, conversando com a gerente dele. Eu entrei, né, como conta conjunta na conta dele e excluí a minha conta, que era o mesmo banco, excluí minha conta e fiquei na conta dele. E dali, olha como que tudo tá na nossa cabeça. Porque a partir do momento que eu abri o aplicativo do banco e eu via o dinheiro, que a conta era a mesma, eu falava, tá tudo bem, tá tudo certo, temos dinheiro. E ali eu comecei a me desenrolar nisso e de repente virou uma chave, a gente não sabe nem quando, nem como. Eu só sei que praticamente esse ano inteiro, né? Foi um problema que a gente não sentou mais pra conversar e pra discutir igual a gente fazia antes, porque era com muita frequência. Era o quê? Uma vez a cada 2 meses, né? Nós sentávamos pra falar de dinheiro e aí dava desentendimento, e aí eu chorava, eu ficava triste. E ele ficava, Keila, mas é nosso, é nosso. E eu falava, não é nosso. Era assim, ó, a cada 6 meses... Era briga porque ela tinha que fazer cabelo, ela ficava... fazer cabelo, era entendeu? bem isso. A cada, eu acho que 2 meses ou um mês você fazia, acho que é o cílios lá, sobrancelha, não sei. Tinha também. Não tinha isso ainda. Eu comecei a fazer esse ano. Não. Mas era várias coisas, né? Era uma roupa, era alguma coisa que eu queria comprar, era um presente. Meu problema era presente, né? Porque, gente, eu gosto muito de dar presente. Eu gosto muito. E aí, às vezes, alguém tava fazendo aniversário, eu queria comprar um presente. E aí eu ficava chateada porque eu não queria gastar o dinheiro. E ali ia toda aquela confusão. Sempre tinha alguma situação pra gente discutir financeiramente. E, de repente, essa chave virou, eu entendi que não tem que ter caixa 2 e as coisas fluíram. Então, assim, dessa nossa história, o que a gente tira por base? Você tem que perceber que tem alguma coisa errada. Porque senão não pode ter caixa 2. Pode todo mundo te repetir, te falar a mesma coisa. Você pode falar, eu sei que não é assim. Mas você fica travado naquilo. Eu falo por mim mesmo. Então você precisa orar e falar para Deus, me mostra o que tá errado, por que tá errado. E vai buscar conhecimento. Porque essa frase veio de um curso que eu tava fazendo. Ou seja, se eu não tivesse buscado conhecimento, se eu não tivesse buscado alguém para me falar de formas diferentes a mesma coisa, talvez hoje eu estaria empacada na mesma situação, entendeu? Então... E fora que, enquanto você não desenvolve algo na sua vida, você não prospera e você não transborda. Porque eu me conheço, eu sei que
a área financeira era um problema que a gente tinha no nosso relacionamento para resolver. E eu me conhecendo, eu sei que se eu não tivesse resolvido essa área, eu não teria aceitado esse ministério que é o casamento. Eu não teria aceitado começar esse Instagram e começar a falar de casamento para vocês se eu ainda tivesse uma pendência tão séria como essa para resolver. Então eu precisei aceitar que tinha alguma coisa errada, eu precisei buscar conhecimento para ver o que eu tinha que fazer, resolvi, automaticamente Deus me libertou disso e eu comecei a transbordar na vida de outras pessoas, falando sobre casamento, sobre qualquer área com outras pessoas. A gente é perfeito? Não, tá longe de ser. Mas hoje a gente já entende os degraus que a gente tem que passar, o que a gente tem que fazer pra gente melhorar cada vez mais. Gente, é ter um amadurecimento, né? A gente ser maduro o suficiente para entender. Quando a gente entra no casamento, hoje nós temos essa maturidade. Depois de 4 anos, depois de 3 anos que a gente foi aprender isso, né? Então, sim, lógico que a gente também investiu, igual aquilo falou, investiu em treinamentos, estudos, entendeu? Então, isso tudo é uma maneira de você investir no seu casamento. Procura fazer um curso de finanças, você e seu marido, entendeu? Para abrir essa cabeça, entendeu? Livros, hoje em dia tem... Gente, hoje em dia tem tantos livros em PDF que é gratuito na internet. Tem tanto audiobook que você pesquisa no YouTube e você ouve. Eu ouvia muitos livros lavando louça, limpando a casa, passando roupa, fazendo alguma coisa, sabe, aqui na rotina de casa. E eu colocava o audiobook e ia ouvindo ali alguma mensagem, algum texto. Até mesmo a própria Bíblia, tá? Tem um aplicativo que chama Bíblia Falada, que ele é ótimo. Eu particularmente gosto muito dele para ouvir a palavra de Deus durante o dia, quando você tá dirigindo, quando você tá ocupado fazendo alguma outra coisa. E só respondendo aqui a Ana Cristina, a live fica salva assim, tá? Todas ficam salvas no nosso feed. Isso mesmo. Então assim, gente, então primeira coisa, né, que você tem que entender, você, o seu cônjuge. Se hoje, né, vocês estão no casamento e vocês pagam contas separadas, um exemplo, aquele no começo do casamento ela pagava o apartamento e o condomínio. Aí eu ficava responsável de pagar os carros, fazer compra, né, tipo viajar, sair para comer fora, isso, lazer, tudo. Então ficava na minha responsabilidade. Então aquele pagava os custos e aí eu ficava com o restante, né? Só que a matemática ela é uma só, entendeu? Por quê? O dinheiro, imagina assim, o dinheiro que eu ganho e o dinheiro que aquela ganha é um só, porque se sair do bolso dela, tá saindo do meu também. E se sair do meu bolso, sai do dela também. Por quê? Porque nós somos uma só carne. Nós somos uma só família. Então, assim... E o sustento é para a mesma casa, né? Justamente. Tem que ser, né? Pelo a amor energia de Deus. Que a gente gasta, então. A energia que a gente gasta, né? Então, assim, poxa, eu vou trabalhar, ela tá trabalhando, ou eu tô trabalhando, é para um único propósito, que é o nosso lar. É as nossas coisas, entendeu? Os nossos sonhos, nossos objetivos. E outra coisa, né? Que às vezes algumas pessoas sempre questionam, né? A mulher deve trabalhar fora? A mulher não deve trabalhar fora? Isso é uma análise que tem que ser feita caso a caso, tá? Por quê? Igual a gente, no início, igual eu falei, né? No início, ali no primeiro ano, era necessário que eu trabalhasse. Sim. Até mesmo quando eu saí, né, em 2019, a minha maior preocupação na época... Amor, fica assim que você tá, vem pra frente. A minha maior preocupação na época era o nosso convênio médico. Por quê? Porque onde eu trabalhava dava um convênio muito bom que cobria nós dois. Só que assim, aí você entende que era uma preocupação da minha cabeça, porque eu saí de lá, a gente não ficou nenhum mês sem convênio, né? A gente não ficou nenhum momento sem convênio médico. Então, assim, tem pessoas que falam assim, às vezes, a mulher trabalha justamente por causa disso, porque às vezes o emprego da mulher segura as pontas do convênio médico, principalmente quando tem filho, quando tem criança. Às vezes é uma assistência ali, um dinheiro que entra para ajudar a pagar as coisas de escola, para ajudar em alguma outra coisa da casa. Então, tem que ser avaliado caso a caso. A gente não tem propriedade para virar para vocês e falar, não, o homem tem que se virar e trazer o sustento e a mulher tem que cuidar da casa. Não. Tanto que a gente trabalhou, eu trabalhei quando eu precisei trabalhar e meu dinheiro foi muito útil ali no início do relacionamento. Só que, no nosso caso, a empresa dele se estruturou ao ponto dele ganhar muito mais do que o valor do meu salário e já não ser necessário financeiramente aquele valor entrar dentro de casa. Quando eu parei de trabalhar, o salário que eu recebia, ele não fez falta para nossa casa. Lógico que, era um valor a menos,
mas não fez falta. A gente conseguiu manter todas as contas em dia, a gente conseguiu manter o nosso lazer, que a gente sempre gostou de viajar, sempre gostou de comer fora, sempre gostou de passear. A gente conseguiu manter e não sentiu dificuldade nisso. Então, cada caso é um caso nessa questão de trabalhar fora. O que a gente quer passar para vocês é isso. Então, nesse primeiro momento, com a nossa experiência aqui, é que nós tivemos essa dificuldade, eu particularmente tive essa dificuldade muito grande de entender que era o nosso dinheiro. Mas a gente orava junto, por mais que a gente discutia muito sobre esse assunto, a gente orou junto, a gente buscou na Bíblia, buscamos em cursos, buscamos em outros recursos, para até entender e até fazer essa chave virar para mostrar que estava errado e que tinha que ser de uma maneira diferente. Justamente. E hoje flui de uma maneira muito bacana. Gente, assim, é igual que ele falou. Cara, hoje, homem, né? Se o homem dê conta de sustentar a casa, poxa, legal. Mas se a mulher precisar trabalhar, cara, é normal, entendeu? Ajude ela em casa. Só entende que... Isso, ajude homens, por favor, né? Ajude ela, ó. Então assim, mas tenha em mente o quê? Que o dinheiro é um só, entendeu? Que as contas, né, o custo fixo que você tem é um só, entendeu? Não é, não, eu fico com tal parte, você fica com tal, é meu salário para isso. Aí um exemplo, que eu já vi acontecer. Aí o casal tem as contas separadas, a mulher paga XY, o homem paga muito mais coisa e às vezes o marido tá meio que apertado, sendo que aquele tá sobrando dinheiro, né? E eu tô lá trabalhando para tentar... Não, peraí. Porque no nosso caso, eu fazia questão de pagar as contas, né? Porque eu achava que eu tinha que arcar com as contas da casa. Mas tem casos também de mulheres que falam, o meu dinheiro é meu, para benefício próprio, e o marido que se lasca arcando com todos os custos da casa, e às vezes a mulher fala, não, eu trabalho, então eu vou comprar minhas roupas, meu sapato, vou arrumar meu cabelo, vou fazer minha unha, e ele que cuide da casa. Então tem que ter esse discernimento dos dois lados, junta tudo, e assim, ó, tem que ter uma conta conjunta, Keila, porque você falou que vocês fizeram uma conta conjunta no banco. Não, isso não é uma regra, porque eu tenho um casal de amigo nosso que... eles trabalham, cada um tem o seu salário, cada um recebe na sua conta. Só que no celular dele tem o aplicativo dos dois do banco. Então ele acessa a conta do banco dela e a dele. E a mesma coisa no celular dela. Ela acessa a conta dela e a conta dele. Se ela precisa, ela faz transferência, ela faz Pix, ela mexe, ele também. Então eles conseguem se virar e cada um tem sua conta para receber salário. Até porque, não sei agora como que tá, mas até o tempo que eu trabalhava ali dentro de RH e tudo, não podia ser conta conjunta para pagar salário, né? Então eu acho que até hoje ainda não pode. Então quem trabalhar assalariado CLT, eu acho que tem que ter uma conta, né, só no seu nome para poder receber salário. Então isso não é uma regra. Tudo que a gente está falando aqui não é uma regra. A gente está contando a nossa experiência para talvez você se identificar, ou talvez que você conhece alguém que passa por uma situação parecida, você recomendar isso, tá? E eu quero falar um detalhe também, porque assim, ó, se você pegar o número de casos, né, de divórcio, a área das finanças, ela tá páreo a páreo com nossa infidelidade, né? Então aí você fala assim, cara, é uma área muito, muito, muito não perigosa, né? Mas é uma área que mexe muito com o casal. É o segundo maior índice, né? O segundo maior índice de divórcio no Brasil. Justamente. Então assim, ó, então a gente tem que trabalhar, a gente tem que investir. Casais, invistam na sua formação de finanças. Pega você e sua esposa, faz um curso sobre finanças, como se organizar, entendeu? Como fazer as coisas. Então aqui a gente vai passar para vocês algumas dicas, né, do que pode ser feito. Primeiro passo, conversar sobre dinheiro, tá? Eu e o Davi, a gente tem um problema que a gente não teve nessa questão, era conversar, porque a gente sentava e conversava. Às vezes não se entendia, às vezes eu ficava mais nervosa, às vezes eu não aceitava o que ele falava, porque ele falava que era nosso, eu falava que não era, mas a gente conversava. Por muitas vezes a gente sentou e conversou, e a gente sempre foi muito transparente. Então a gente sempre soube, por mais que no período que a gente teve as finanças separadas, a gente sempre foi muito transparente um com o outro. O que ganhava, o que gastava, onde que estava indo, entendeu? Então o primeiro passo, senta e converse honestamente e seja muito transparente, tá? O segundo passo, joga numa planilha para você ter noção do cenário real. Quando eu falo uma planilha, pode ser uma folha de papel, monta um cenário, tá? Para vocês terem uma noção do que entra financeiramente e o que tá saindo. Justamente. E como que tá sendo feito o giro desse dinheiro. Porque muitas vezes
para suprir caprichos, acaba gastando mais do que tá entrando. E aí é onde que começa a virar um bolo que você perde o controle da situação. Gente, nunca, isso é fundamental, isso qualquer matemática. A gente nunca pode gastar mais do que entra. É a regra básica. Sim, por quê? Porque então isso vai virando uma bola de neve, entendeu? Por quê? Porque você já começa o mês já devendo R$400 a mais do seu salário, entendeu? Aí você tem que fazer alguma outra coisa para suprir aqueles R$400, entendeu? Então, assim, hoje, você, casal, quem está nos assistindo, faz uma planilha. O que está entrando? O que eu tenho de custo básico, né? Tudo que eu tenho de custo, né? Faz esse levantamento. Escolha um dos dois para fazer a administração, tá? Porque, lembra, igual a gente falou lá na primeira live, que na primeiro pilar, que foi identidade, que tem que ter funções, assim como qualquer lugar, assim como em qualquer empresa, assim como em qualquer instituição, sempre tem uma hierarquia, sempre tem ali uma regra a ser seguida. Então, nesse caso, o que você fez com o cachorro? O cachorro tá aqui do lado quietinho. Então, me desconcentrou, ficou olhando pra minha cara desse jeito. Então, tem que ter uma organização. Então, em casa, nas finanças, não é diferente. Então, vocês vão ter que decidir quem que vai fazer esses pagamentos, quem que vai ficar responsável pela gestão desse dinheiro. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma organização melhor do que o Davi. Porém, se eu pego essa responsabilidade para pagar as contas, o Davi, ele faz muitas coisas que às vezes eu não acompanho, eu não dou conta de acompanhar. Porque ele tem vários cartões de crédito e tudo. Então, às vezes ele faz as coisas depois de 2, 3 dias que eu vou ficar sabendo o que ele fez, ou o que ele comprou, o que aconteceu. Então, o que a gente decidiu aqui em casa? Ele faz o pagamento das contas, só que eu fico como uma auxiliar. Então, o que eu faço? Eu tenho noção de tudo que tem que ser pago. E quando chega ali no dia 10, no dia 15, lá no final do mês, eu vou conferindo o que ele fez e o que ele não fez. Eu falo, tem que pagar isso. Aí ele vai e paga. Tem que fazer isso. Aí ele vai e faz. Às vezes, até para ajudar, eu entro na conta, pago algumas coisas e vou lá e falo para ele, isso aqui já tá pago. E aí a gente tem o combinado de se mandar comprovante no WhatsApp, porque às vezes fala assim, não sei se paguei, a gente vai lá e confere os comprovantes. Então essa é a nossa organização, a responsabilidade é dele, porém eu não vou falar assim, tô nem aí, se pagar, pagou, se não pagar, não pagou, a responsabilidade é dele. Não, é a nossa casa. Então, em primeira regra, ele que faz, mas eu tô ali acompanhando, eu tô ali olhando, eu tô ali conferindo. Deu o vencimento, eu falo, meu bem, já pagou? Nossa, esqueci. Não, então eu já vou fazer o pagamento aqui. Eu vou auxiliando. E é assim que tem que ser, um ajudando o outro, sem sobrecarregar ninguém. Aqui o que eu já tinha falado, né, que foi a frase que me despertou, foi a frase que abriu a minha mente, que é, a empresa que tem caixa 2, ela vai à falência. Uma hora ou outra vai dar ruim. Então, se você ainda tá com as suas finanças divididas, você já deve estar sentindo que a coisa não tá fluindo. Você já deve estar sentindo que tá pesado. Você já deve estar sentindo que as coisas não vão bem. Porque toda empresa que tem caixa 2 vai à falência. E o casamento não é diferente. O casamento tem que ser um único caixa com transparência. Se tá desviando dinheiro para um outro canto, tem alguma coisa errada. Lembrando que, no nosso caso, era o consentimento dos dois. Mas os dois estavam errados. Ele decidiu transferir o dinheiro para minha conta para eu ser feliz. E eu concordei alegremente. Mas os dois estavam errados. Porque não tem que ter essa transferência. Não tem que ter um caixa 2, tá? E quando eu falo isso, lembrando de novo, não é porque tinha duas contas. É porque o propósito estava errado, entendeu? Ele transferia um dinheiro para que eu gastasse sem dar satisfação a ele, sem ele saber o que eu estava fazendo com aquele dinheiro. Então isso estava errado, entendeu? E uma coisa que me preocupava antes era eu pensava assim, mas e se eu for dar um presente pra ele? Que chato, porque ele vai ver que eu comprei. E na verdade não. Gente, até porque o Davi é uma pessoa fácil de agradar, né? Eu já dei presentes pro Davi, né? E eu consegui fazer surpresa ainda. De eu chegar pra ele e falar, surpresa! E dei um presente e ele nem sabia que eu tinha comprado. E ele ficou todo feliz, todo contente. E a gente paga junto. Tem gente que olha e fala assim, mas... Você é doido? Como que você vai dar um presente se o dinheiro é de vocês dois? Mas essa que é a questão da coisa, porque aí você entende que, de fato, o presente é você ir lá, é você olhar a coisa, é você pensar, poxa, ele vai gostar disso, e você comprar aquilo e trazer pra ele. Isso é o presente, e não o valor em si, e não, o dinheiro é nosso, os dois que vai pagar. Isso deixa de ser importante, entendeu? Beijo pra Duda.
E o dinheiro, gente, ele é apenas uma ferramenta, tá? Então, assim, ó, lembra que o Davi falou? Ah, a Keila ficava buscando pelo dinheiro, querendo trabalhar para trazer dinheiro, e o foco era o dinheiro. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta. É a mesma coisa um carro. Qual que é o propósito do carro? O carro, ele foi feito para te levar do ponto A para o ponto B. O carro, ele foi criado para te transferir de um lugar ao outro. Esse é o propósito do carro. Só que o carro precisa do combustível. Se o carro não tiver combustível, ele não cumpre o propósito, ele não anda do A até o B. Só que aí eu te falo, o carro foi feito para ficar parado no posto de combustível, sendo abastecido o tempo inteiro? Não. Mas ele precisa parar no posto de combustível de vez em quando, abastecer para cumprir o propósito dele, que é esse movimento. Mesma coisa é o dinheiro. A gente não nasceu para trabalhar e ganhar dinheiro e pagar boleto. Não é esse o nosso propósito, tá? Mas a gente precisa do dinheiro para cumprir as nossas tarefas aqui nessa terra, nessa vida, que é pagar os nossos custos, ter uma vida confortável, se alimentar, enfim, se locomover, viver, né? Então, o dinheiro, ele tem que ser enxergado como esse combustível do carro. Ele é só uma ferramenta que faz a gente usufruir dessa vida, que faz a gente usufruir do que a gente tem aqui para viver e para seguir com o nosso propósito, para levar o evangelho, para implantar o reino de Deus nessa terra, enfim. O dinheiro, ele é só uma ferramenta, tá? Outra coisa muito importante é sempre desfrutar, tá? Porque o nosso cérebro, ele é uma maquininha que ele não aceita que a gente sofra. O nosso cérebro não aceita ver o nosso corpo sofrer. Então, se tá penoso, eu tô economizando. A gente tem que economizar dinheiro, né? A gente foi lá, sentou, conversou, foi transparente, fez a nossa planilha. E a gente viu que tá apertado, estamos gastando mais do que devia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passinho para trás até a gente desenvolver uma outra renda, uma outra forma de aumentar a renda. Então a gente vai dar uma recessão. Só que se eu ficar trabalhando, pagando conta, o que meu cérebro vai entender? Pô, que vida chata, essa menina tá sofrendo. E meu cérebro não vai querer mais fazer aquilo. É onde que muita gente fica doido, cata um cartão de crédito, vai lá, estoura o cartão de crédito, toma atitudes inconsequentes. Então a gente precisa ter pequenos desfrutes, a gente precisa desfrutar na vida. Então o que eu sugiro para vocês? Se vocês estiverem num período de recessão, igual já aconteceu eu e o Davi, que às vezes a gente fala assim, ó, vamos dar uma segurada, porque a gente estava com algum projeto, com algum plano, vamos dar uma segurada. O que a gente combinava? Então vamos fazer assim, ó, vamos ficar uma semana sem sair, sem gastar com nada, vai levar marmita pro trabalho, a gente janta aqui em casa, a gente deixa de comprar coisas fora, e aí um dia na semana a gente sai para comer um lanche, para comer uma pizza. Era o nosso combinado. Isso você pode ver a realidade da sua família e falar, ó, então a gente vai fazer uma economia aqui e uma vez por mês a gente sai para passear, ou uma vez por mês a gente vai para um restaurante legal. Pelo menos nesse período de reestruturação, não fique sem recompensas, não fique sem desfrute, por menor que seja. Um picolé. Sua mulher gosta de roupa, uma blusinha, alguma coisa, precisa ter essas pequenas recompensas, porque senão o nosso cérebro trava e impede de você de continuar o percurso, tá? E não tem nada pior do que a gente fazer, às vezes, um processo que é necessário, mas fazer isso de maneira pesada, de maneira triste, de maneira ruim, né? E agora a gente vai falar da questão de tentar ter mais uma renda, né? Isso. É aumentar a fonte de renda. Se você quiser até ler esse versículo aqui, para poder explicar um pouquinho, né? Eclesiastes 11, de 1 ao 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 ou 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Isso aqui é Salomão que escreveu, né? E na época ele estava ensinando as pessoas a exportarem grãos. Olha que bacana, né? Quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, ele está ensinando eles a exportarem. Ou seja, eles trabalhavam com grãos. Então ele fala assim, ó, coloca o grão de vocês nos navios para chegar até do outro lado do oceano. E por isso que ele fala, lança teu pão sobre as águas, né? Coloca os teus grãos no navios para exportar. Só que aí ele fala, reparte com 7 ou 8. Ou seja, ele fala, não coloca num navio só. Coloca em vários navios, porque você não sabe que mal que vai vir sobre a terra. Ou seja, se todos os teus grãos estão num único navio, amanhã ou depois, um
um navio, acontece um naufrágio, ou ele é atacado, ele é invadido, acontece alguma coisa, você perdeu tudo ali. Então ele fala, divida os teus grãos, né? Divida o teu pão ali em 7 ou 8, para que você tenha o retorno depois disso de uma forma diferente. Justamente. Então assim, então a gente tem que partir desse princípio, tá? Então assim, e Salomão também fala que a gente tem que também ter outras fontes de renda, né? Tipo assim, igual tem esse versículo aqui, tem outro versículo também que fala assim, não coloque tudo dentro de um cesto. Não, isso é um ditado popular. É o ditado popular tirado desse versículo. Isso, que você fala assim, não deixa os ovos de ouro numa cesta só, né? Sempre reparte. Por quê? Porque a gente tem que ter outras fontes de renda. A gente tem que ter no mínimo 3 fontes de renda. Nossa, mas como assim? Como que eu vou atingir essas 3 fontes de renda? Gente, hoje é um investimento que você faz. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Gente, hoje, ou você compra uma ação, R$10 você compra uma ação, ou você investe em criptomoeda, é um mercado que está crescendo muito. Eu já ganhei dinheiro já em criptomoeda, né? Hoje a gente também tá investindo em fundo imobiliário. O que é esse fundo imobiliário? É como se você fosse dono de algum lugar, né? Um exemplo, shoppings, né? Lá você compra um fundo imobiliário que é de shopping. Por quê? Porque todo lucro, né, que o shopping dá, você ganha dividendos sobre ele. Então assim, poxa, que volte 10, 20, 30 reais, mas é um dinheiro que você está multiplicando, certo? Então a gente tem que começar a investir um pouco, né? Cara, pega lá R$100 hoje, tem tantas criptomoedas, vai estudar um pouquinho sobre criptomoeda, que você pode estar dobrando o valor. Isso aconteceu comigo. Eu comprei uma moeda X valor, passou acho que 3, 4 meses, ela dobrou o valor. Então eu peguei 2 vezes mais do que eu tinha investido lá. E além do investimento financeiro mesmo, igual o Davi tá falando, quem quiser entender melhor sobre isso, pode mandar mensagem no direct dele lá, né? Tem o Instagram dele, e questionar mais sobre isso, ele explica, não tem problema. Existem N formas de você aumentar a sua renda, né? Justamente. E eu quero fazer uma leitura aqui de 2 Reis para mostrar para vocês que tem como a gente tirar alguma coisa de onde a gente acha que não tem nada, né? Aqui em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, conta a seguinte história. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer eu? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte os que estiverem cheios. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre ela e os seus filhos e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que cheio foram todos os vasos. Disse ao seu filho, traze ainda mais um vaso. Porém ele lhe respondeu, não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui o que é? Uma mulher que o marido morreu e ela tinha 2 filhos. E veio os credores, ficaram muitas dívidas, vieram os credores querendo levar os 2 filhos como forma de pagamento. E ela corre, vai pro profeta Eliseu, explica o que está acontecendo e pede socorro. E o interessante é que aqui no versículo 2, Eliseu pergunta para ela, o que eu vou fazer? Ele fala, o que eu vou fazer para você? O que você tem na tua casa? E a resposta dela é, a tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Ou seja, ela tinha uma botija de azeite, mas ela não enxergava a botija de azeite que ela tinha, ela não enxergava o potencial do azeite ali. Então aqui a gente vai explicar para vocês algumas coisas que a gente aprende nisso, que é uma forma de você enxergar e tirar mais uma renda, caso a tua renda hoje na tua família não esteja sendo o suficiente, tá?
E também para cumprir o que Salomão já falou, né? É bom que você tenha várias rendas, porque você não sabe o que mal que pode vir sobre a terra. A gente teve o exemplo da pandemia. Quem era aí, ó, eu sou comerciante, ele também, vem a pandemia, fecha os comércios e aí? Então é bom a gente ter algo diversificado, algo diferente, tá? Então a primeira coisa que a gente aprende nessa passagem da Bíblia é que ela estava numa situação muito ruim. Pensa comigo, o marido dela morreu e ela tava com dívida. Eles queriam levar os filhos dela. Gente, eu não sou mãe, mas eu imagino o terror que deva ser você acabar de perder teu marido, que era quem provia pra tua casa, e alguém bate na tua porta e fala, vim levar teus filhos pra me servir pra poder pagar a dívida que seu marido deixou. Deve ser muito complicado. Então, isso deixou ela num desespero que ela não enxergava o potencial do azeite. Ela olhava e falava, mas eu não tenho nada. Ela falou pra Eliseu, eu não tenho nada em casa, eu só tenho uma botija de azeite. Mas um ponto interessante, ela soube procurar a pessoa certa. Por quê? Ela foi no profeta, ela foi em Eliseu, em quem poderia de fato ajudar ela. Às vezes a gente está com um problema financeiro e a gente vai falar com qualquer um. Às vezes a gente vai procurar qualquer pessoa para desabafar. Cuidado com quem você fala seus problemas, não só os financeiros, mas o seu casamento em si. Cuidado para quem você leva, para quem você expõe, porque tem muita gente que gosta de ouvir, gosta de passar para frente, lá vai no WhatsApp, conta para um, conta para outro, mas não te ajuda. Não fala nem eu vou orar por você. Igual a gente teve aquela live com o pastor William, né, e da dona Camila, que ele trouxe, né, aquela passagem da questão lá do dinheiro dentro da boca do peixe, né? Que aí, eu acho que é Pedro, né? O que o Pedro fez? A primeira pessoa que ele procurou, né? Porque tinha cobradores de impostos, tava falando, mas cadê? O seu senhor não pagou imposto. E aí o que o Pedro fez? Não, pagou sim. E aí ele sabia que... Voltou? Dá um joinha aí, gente, se voltou. Travou aqui. Então, assim, ele não sabia, ele tava precisando do dinheiro. Então, ele percorreu a quem? A Jesus. Igual que ele tá falando que tem muita gente que, poxa, a dificuldade apertou, cara, o que eu vou fazer? Né? A primeira coisa que você tem que ir é buscar Jesus Cristo. Sim. Por quê? Porque é Ele que dá a situação. E Ele que vai te dar a orientação, o que você deve fazer ou não. Então a primeira pessoa que a gente tem que percorrer é Jesus Cristo. E se você tiver alguém que vai te dar um conselho, que vai te orientar, você pode buscar por essa pessoa. Mas entenda que tem que ser alguém que tem algo para te oferecer, para te ajudar. Não conte as suas dificuldades simplesmente por contar, simplesmente por desabafar. Tenha essa cautela, tenha esse cuidado. Ele falou que tá falhando. Tá falhando o áudio, a imagem, tudo. Bom, vamos continuar. Outro ponto importante aqui é que ela obedeceu à orientação de Eliseu. Ou seja, ela falou, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E Eliseu falou para ela assim, tá, é o que eu preciso. Vai nos seus vizinhos e recolhe vasos vazios e não poucos. Ou seja, pega tudo que você conseguir de vasos, sei lá, né? Se fosse na época de hoje, seria os Tupperware da vida. Pega o máximo que você conseguir, os potes que você conseguir. E ela não questionou, ela não ficou lá perguntando pra ele assim, mas por que eu vou fazer isso? Você tá doido? Tô aqui com dívida, só com um pouquinho de azeite, você quer que eu saia recolhendo pote vazio? Eu não vou sair pedindo pra esses vizinhos não, que não sei o que. Não, ela não questionou. Ela simplesmente... Nem a vergonha, foi né? fazer, nem teve vergonha. Ela simplesmente foi fazer, colocou os filhos dela pra fazer essa coleta de... o áudio que tá picotando. Será que é por causa do fone? Vamos tirar o fone. Vamos tirar o foninho, aí vocês falam se melhora. Pra não picotar. Aí, tiramos o fone, vê se vai melhorar agora. Qualquer coisa vocês vão avisando aí. Então aqui ela fez o que o Eliseu tinha falado pra ela, sem questionar. Ela recolheu esses potes, acreditando que viria uma provisão. Então ela teve fé nessa atitude. Esse ato dela foi um ato de fé. Outra coisa que é interessante também é que ela mostra essa atitude, que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Por quê? Porque quando os filhos dela saem para recolher, a Bíblia fala que ela estava com muitos potes vazios dentro de casa e ela ia enchendo. Bicho, tá ruim ainda. Deixa eu fazer.
Gente, vê que voltou. Voltamos, vê se melhorou, porque a gente estava no Wi-Fi, a gente tirou o Wi-Fi para ver se melhora agora. Então a gente entende que ela tinha um bom... Ah, então tá. Tenta sair e entrar de novo. Então a gente vai fechar essa live e vai entrar de novo. Vê se melhorou agora. Porque eu tirei, eu acho que é o Wi-Fi. Eu acho que não vai precisar sair, não. Ô, Dani, a gente saiu do Wi-Fi. Então a gente vai falar mais um pouco aqui. Se tiver ruim, você avisa a gente, Dani, fazendo favor, que aí a gente fecha essa live e tenta abrir de novo. Então aqui, melhorou. Melhorou? Tá. Obrigada. Não entendi nada, mas tá bom. Vamos lá. Então aqui, ela tinha esse bom relacionamento. Então isso mostra que a gente precisa ter bons relacionamentos. Hoje em dia é tudo muito no olho por olho, dente por dente. Ah, não gostei, vou bloquear, vou excluir, vou falar umas verdades na cara, vou fazer o que tem que fazer. Hoje em dia as pessoas estão muito explosivas, as pessoas estão muito assim, ó. Ah, não quero mais nem saber, e não sei o que, e briga com todo mundo. A gente tem que ter o discernimento. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, gente, a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a verdade em todo momento, mas o silêncio é uma virtude. Gente, que maravilha que é quando você aprende que o silêncio é uma virtude. Tem tantas situações que você precisa aprender a ficar em silêncio, e se acaso for muito necessário você falar, seja elegante. Sim. Não perca a elegância. Delicado. Seja delicado, seja respeitoso, porque... Imagina se essa mulher fosse dessas barraqueiras que saísse brigando com todo mundo e de repente Eliseu chega pra ela e fala: vai em todos os teus vizinhos e recolhe potes emprestados. Você acha que essa mulher ia conseguir um pote emprestado, um vaso emprestado, gente? Lógico que não. Se essa mulher não tivesse um bom relacionamento, ela não ia conseguir esses vasos emprestados. E como que ia acontecer a manifestação? E aí você para refletir e fala assim: hoje, aqui na minha vizinhança, se eu fosse sair para pegar um pote, quantos potes você receberia? Da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho e até mesmo dos seus vizinhos. Porque como a gente está falando de finanças, a gente tem que entender que o azeite dela era o potencial dela, era a habilidade dela. Então você vai começar a pensar, quando eu falar em azeite, você vai começar a pensar o quê? Qual que é a sua habilidade para você aumentar a tua renda na tua casa? O que que você sabe fazer? Você quer aprender a investir? Conversa com o Davi que ele vai te ensinar. Não, eu não sirvo para essas coisas, Keila. Mas o que que você sabe? É uma costura, você mulher, é uma costura que você sabe fazer? Você pode começar a costurar. É um artesanato? É um bolo que você sabe fazer? É um doce que você pode vender? É, sei lá, um nhoque recheado, um salpicão, uma maionese? Eu não sei, mas o que que você sabe fazer? Qual que é o azeite que você não tá enxergando o potencial nele, que tá aí dentro da tua casa? Ela tinha um pouco de azeite, mas ela falou pro profeta: não, eu não tenho nada, senão um pouco de azeite. E às vezes você tem um potencial dentro da tua casa para aumentar a tua renda e você não tá enxergando. Só que aí que tá, você vai precisar de mais pessoas para desenvolver esse seu potencial. Talvez você vai precisar de pessoas para oferecer o seu serviço, para oferecer o seu produto. E como que tá o seu relacionamento com essas pessoas? Então é isso que a gente tem que começar a entender. Outra coisa interessante, ela envolveu os filhos dela no processo. Isso eu acho muito importante. Ela colocou os filhos dela para fazer a coleta dos potes, tanto que na Bíblia fala que os filhos iam trazendo os vasos e ela ia enchendo eles de azeite. Tem muitas famílias, eu mesmo já vi casos de filhos grandes já, que vivem na mordomia, não porque eles são inconsequentes, mas porque os pais nunca sentaram com eles e falaram a realidade financeira da família. Tem pai que rala, que dá o sangue para manter o filho com o celular do ano, com o tênis da marca, com a roupa da moda, com o carro que precisa ali quando faz 18 anos. E o filho nem sonha as dificuldades que o pai está passando para manter ele dessa maneira. Só que aí você não entende que quando esse filho sair de casa, ele vai dar de cara com a realidade. Eu dei de cara com a realidade quando eu casei. E aí como que faz? Entendeu? Eu entendi que eu tinha que confiar no meu marido. E que se eu quisesse carregar o financeiro nas costas, eu não tava confiando nem no meu marido e muito menos em Deus. Uma vez o Davi falou isso pra mim. Ele falou: se você não conseguir aliviar pra você esse processo financeiro, você não tá confiando nem em mim, nem em Deus.
Então, olha como que você está criando o seu filho, você que tem filho. Lógico, você não vai pegar uma criança de 5, 10 anos e preocupar ela com as suas contas. Mas começa de alguma maneira, ora, pede sabedoria, vai buscar informação, vai estudar a respeito de criação de filhos e entender como que você envolve os seus filhos nessas questões financeiras. Mostrando para o teu filho que não é simplesmente passar o cartão. Que existe um trabalho para passar o cartão e para pagar o cartão depois. Então vai mostrando a realidade financeira para o seu filho e envolvendo ele nesses processos, principalmente quando for essa questão de ajudar num todo, né? Ensina ele a economizar no banho, ensina ele a apagar a luz que está acesa, ensina ele o que ele pode fazer para te ajudar até mesmo nessa questão de aumentar a renda dentro de casa. E uma sugestão que um dia ali na verdade, assim, alguém falou, né, num dos cursos que a gente fez, e ele falou assim, poxa, mas meus filhos não nos ajudam. Meu filho não me ajuda, eles fazem um trato com eles, entendeu? Senta com eles na mesa, certo? Fala assim, poxa, o que vocês queriam ganhar de Natal? Ou o que vocês querem viajar? Vamos Qual viajar? Viagem, né? Qual viagem vocês querem? Com o Henrique, né? Isso, com o Henrique. Qual viagem? Por quê? Porque aí você vai montar um plano de ação com eles. Falou, então, para que a gente ganhe, ou se ganhe isso, ou você tenha, a gente viaje junto no final do ano, vem aqui, então a gente vai precisar, essa conta aqui, de energia de R$300, a gente tem que chegar ela a 150, isso, abaixar ela a R$150. Para isso, eu vou pedir que vocês me ajudem. Tomem banho um pouco menos, apaguem as luzes. Um pouco menos não, né? Mais rápido. Porque mais senão rápido, vai ficar... Criança adora ficar sem tomar banho, pelo amor de Deus. Então, assim, demora um tempo menor no banheiro, apague as luzes. E aí ele vai ser o maior fiscalizador disso. Por quê? Porque ele tem interesse agora. Sim, ele tem uma motivação, né? Ele então, tá assim, com é interesse saber fazer. como passar isso, mas passar, entendeu? Mostrar a realidade financeira e não simplesmente, se eu não der o celular do ano, meu filho vai ficar chateado. Se eu não fizer o que ele quer, ele vai mal na escola. Não, entendeu? Envolve ele nessas responsabilidades, não para que seja um peso para ele, mas para que ele entenda que o dinheiro não dá no pé do jardim ali no fundo da casa, entendeu? Que existe todo um trabalho a ser executado por conta disso. Lembrando sempre que a gente nunca pode passar a ideia de que o dinheiro é o centro. O dinheiro é só uma ferramenta, igual o Davi falou. Quer ter uma viagem? Quer ganhar algum presente? O dinheiro é só a ferramenta para conquistar isso. Outra coisa aqui, que fala aqui no final, né? Que então ela foi falar com o homem de Deus. Ou seja, né, ela foi até Eliseu e falou assim, beleza, os vasos estão todos cheios de azeite. Todos os vasos que a gente conseguiu, tá tudo cheio de azeite. E Eliseu olha para ela e fala assim, vai, vende o azeite. E pega, e o dinheiro que você pegar, você paga a dívida e você e seus filhos vivam do resto. Ou seja, houve um trabalho ali. Não foi simplesmente o milagre da multiplicação, multiplicou os azeites? Multiplicou. Teve um milagre ali? Teve. Mas foi só isso? Não. Ela teve que, o trabalho dela, ela teve que sair, vender aquele azeite para poder pagar a dívida dela, para os filhos delas não serem levados e para ela e o filho dela viver do resto. Aí quando a gente fala na questão de finança, que você tem um azeite na tua casa, que você precisa enxergar ele, que você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa pedir orientação de alguém, para você descobrir qual que é esse azeite, qual que é esse potencial, qual que é essa habilidade que você tem dentro da tua casa que você pode desenvolver. Hoje, gente, com a internet, tem tantas coisas que dá para você trabalhar até mesmo online, marketing digital, tem muitas possibilidades. Às vezes até mesmo teu filho, você tem um filho adolescente aí, o filho de, sei lá, às vezes de 14 até uns 20 anos, hoje em dia esses meninos é tudo fera nessa área de tecnologia. Às vezes você consegue desenvolver algum trabalho que nem tome tanto tempo e teu filho consiga gerar uma renda e ajudar vocês em casa. Então você precisa descobrir qual que é esse azeite, enxergar qual que é o azeite, qual que é a habilidade, qual que é o potencial que você tem em casa. E você desenvolver ele. O processo de desenvolver, Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai prover, assim como ele proveu para essa mulher a multiplicação do azeite. Só que não é tão simples, você tem que trabalhar em cima disso. Então você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, você tem que se desenvolver, você tem que melhorar suas habilidades e vender tudo isso no final. Seja um serviço, seja um produto, igual o Davi falou, seja até mesmo um investimento em bolsa, criptomoeda, você vai precisar executar isso, tá? E aqui, por último e não menos importante,
Ele deixou bem claro, Eliseu deixou bem claro para ela. Primeiro, pague as suas dívidas e depois você e seus filhos vivam do resto. Ou seja, gente, não é correto que a gente ande por aí devendo para ninguém. Seja para banco, seja para cartão de crédito. Roubo é roubo e não importa o que as pessoas falam disso. Eu vejo que hoje em dia tem esses seriados aí de televisão que a galera vai lá e rouba o banco e fala, não é roubo, porque a gente roubou a Casa da Moeda, onde fazia a nota, não tá roubando ninguém, tá roubando o banco. Gente, roubo é roubo, não importa, entendeu? Então, assim, se você comprou alguma coisa, honre com os teus compromissos. Mas o juro é absurdo, o juro é abusivo. Você sabia disso quando você fez o compromisso. Você sabia que se você comprasse um carro financiado, você ia pagar 2, 3 no final. Você sabia que se você fizesse um parcelamento no cartão de crédito e você não honrasse, eles iam cobrar até o teu rim depois. Você sabia que se você fizesse um empréstimo no banco, você ia pagar 2, 3 vezes o valor desse empréstimo no final. Então, hoje as pessoas estão orientadas. Não é igual antigamente, há 30, 40 anos atrás, que as pessoas, uma passava a perna na outra, banco passava a perna em todo mundo. Hoje em dia a informação tá aí, você tá orientado. Então, se você fez uma dívida, você tem que arcar com essa dívida. Não adianta você querer desfrutar, sair para passear, viajar, comer pizza e tá devendo pro banco, tá com o cartão lá todo lascado, tá com um financiamento atrasado da casa, do carro. Você precisa organizar a tua vida financeira. Então, para isso, você ora. Organiza hoje o que você tem, planilha, entenda o que você tem hoje, o que entra, o que sai, e depois ora para que Deus te revele o que é esse azeite. Justamente. Esse azeite que tem na tua casa, esse potencial para você desenvolver e aumentar a sua renda. Gente, então é isso. Eu acho que, pra gente dar uma resumida aqui, então, primeira coisa, entenda como o dinheiro é um só, do casal. Então não há caixa 2, não há separação. A gente está falando de um dinheiro só. Porque tudo que sai do bolso dela, sai do meu também. Tudo que sai do meu bolso, sai do dela também. Porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é do casal. O dinheiro não tem dono, entendeu? Então tudo que a gente produz, a gente vai gastar conosco também, entendeu? Então, pare de pensar isso, tira essa crença, de falar, não, eu tenho meu dinheiro, ela tem o dela, cada um faz, não. Coloque tudo na mesa, quanto que a gente ganha? Somando os 2 salários, a gente ganha 5 mil reais, beleza. Então, a gente tem 5 mil reais aqui. Quanto que a gente está gastando? A gente está gastando 4.500 reais. Cara, 4.500 reais é um dinheiro também tá muito próximo do seu limite. Entendeu? Faz igual o Cristo, falou para José, pega tudo que é seu, tudo que é seu, poxa, eu ganho 5 mil reais, tira 20%, tenta tirar pelo menos 20%, poxa, não, mas 20% é muito, tira 10%, e guarda. Mas guarda. É o que a gente não chama Não é guarda pra tipo assim, emergência com muitas pessoas, porque não, mas guarde pra quê? Pra se aparecer alguma oportunidade. É a reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade. Oportunidade de viajar, oportunidade de comer uma pizza, oportunidade de fazer uma coisa boa, justamente. Oportunidade de comprar roupa nova. Não pensa vezes... só assim, eu vou guardar porque se vier uma emergência ruim. Não, pensa como uma oportunidade boa. É um fundo de oportunidade boa, Por quê? Porque às vezes aparece um carro abaixo do mercado, o que você pode fazer? Amor, vamos comprar esse carro aqui, a gente compra, vende e ganha o lucro dele. Vocês vão estar mexendo, então é reserva de oportunidade, certo? Sim. Tem que ter esse reserva de oportunidade. Por quê? Porque, cara, e aí se caso acontecer algum imprevisto, vocês sabem que tem ali como tirar. Tá? E aqui, deixa eu só falar as outras 3 referências pra gente finalizar. Que essa questão de finanças, de você se posicionar, de você aumentar a tua renda, de você perceber qual que é o azeite, o potencial que você tem aí dentro. Em Eclesiastes 11, 4 e 5, Davi deixou todo fixado aí no comentário todas as referências, tá? Eclesiastes 11 fala assim, no versículo 4, fala: quem observa o vento nunca semeará, e o que olhar para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, o que eu entendo nesse versículo? Não fica esperando o tempo perfeito.
Quem olha para o vento nunca semeará. Ou seja, e aqui ele ainda é duro, que é Salomão falando. Ele fala, você nem sabe como que os ossos se formam no ventre de uma grávida. Quem é você para querer escolher como que as coisas vão ser feitas? Quem sabe de tudo é Deus. Então essa mulher, ela tinha um pouquinho de azeite, ela não sabia que esse azeite ia se multiplicar dessa forma. Se ela soubesse, ela mesma teria pegado os potes emprestados e feito a multiplicação. Ela não sabia, mas ela se posicionou, obedeceu, ela fez alguma coisa, ela tomou uma atitude. Então não fique esperando o tempo perfeito, tá? Outra referência aqui é Provérbios 6, do 6 ao 8, que ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e ser sábio, o qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Ou seja, a formiga, ela não tem ninguém para mandar nela. Ninguém acorda cedo e vai lá com a apito e fala, formiga, sai da cama, levanta, você tem que trabalhar. Não, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que ela tem que passar o verão guardando alimento para o inverno. Então ela vai e faz o que tem que ser feito. E aqui em Provérbios, ele usa isso para falar, ó, vai aprender com ela. Faz o que tem que ser feito e pronto, acabou. Então se posiciona, descubra qual é o azeite que você tem, não olhe para a situação, não olhe para as circunstâncias, confia no Deus que você tem, se posicione e não tenha preguiça. E aqui em Provérbios também 14:23 diz, em todo trabalho há proveito, em todo trabalho existe proveito, mas a palavra dos lábios encaminha para a pobreza. Ou seja, quem fica falando demais e não faz, não resolve nada. Ele fala a própria palavra, encaminha para a pobreza. É gente que fica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Agora começa o ano 2022 em janeiro, você vai ver o tanto de promessa que as pessoas fazem, que posta na internet. 2022 é meu ano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não sai do lugar. Então, gente, se posiciona, não fica olhando para o tempo, não fica olhando para as consequências. Você tem um Deus e esse Deus, ele pode, esse Deus, ele é poderoso. Então, e esse Deus, ele exige de você uma ação. Então, se posiciona, pega o azeite que você tem, comece a fazer, não tenha preguiça, age e Deus vai a seu favor. Os anjos dele lutam por você. Então, confia nesse Deus. E eu tenho certeza que fazendo isso, você acrescenta a renda da tua casa e você vai desfrutar muito melhor. Lembrando sempre que tudo que você consegue não é pelo dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta. É tudo dele, pra ele e por ele. Tá ok? Então é isso, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que possam ter edificado a vida de vocês, né? Porque, a live assim, vai ficar no nosso feed. Isso. Porque assim, ó, a área de finanças é uma área muito crucial dentro do relacionamento, né, conjugal, né? Tem muitos casais se separando por conta das finanças. Por quê? Porque não é transparente um com o outro, porque não vê o dinheiro como um só, né? Que não é meu e nem dela. Então, assim, façam esse exercício. Façam esse exercício de quê? De pensar, de batalhar, de buscar no relacionamento de vocês essa inteligência, essa expertise, entendeu? De vocês trabalharem juntos como uma só carne. Então, como nós somos uma só carne, o nosso dinheiro também é um. Se vocês tiverem alguma dúvida também, alguma dificuldade, pode mandar mensagem pra gente, tá? A gente tem esse perfil do Casamento Real, a gente tem o nosso perfil individual também, o meu, o dele, tá no link da nossa bio lá. Tem, na verdade, na nossa bio, tem o link do meu Instagram, o do dele lá separado. Se você quiser, eu quero saber melhor sobre investimento de criptomoeda, bolsa de valores, chama o Davi e conversa. Quer conversar sobre alguma outra questão? Pode me chamar também, conversar. Geralmente, quem me chama, eu passo meu WhatsApp, a gente conversa pelo meu WhatsApp, não tem problema. A gente tá aqui, a gente não é perfeito, não sabemos de tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente tá disposto a passar para vocês. Justamente. Então, assim, invistam primeiramente em conhecimento de vocês, tá? Que Deus possa abençoar vocês. A gente vai estar encerrando agora aqui com uma oração, pedindo para que Deus possa abençoar vocês, né? E que possam trazer chuvas de bênção sobre a sua vida de vocês, tá bom? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por este assunto, Pai, que é as finanças, ó Pai, que é um assunto, Senhor Jesus, que está, Senhor, em segundo lugar, Pai, dos maiores índices, Senhor Jesus, de separação, Pai. E estamos aqui, Pai, por quê?
porque sabemos, ó Pai, como já passamos por isso, Senhor Jesus, que essa área, Pai, é uma área, Senhor Jesus, que mexe conosco, Pai, mexe com o ego das pessoas, ó Pai, Jesus, porque as pessoas não querem, Pai, se rebaixar, Pai. Então, Senhor Jesus, ela começa, Senhor Jesus, a ter uma guerra dentro de casa, Pai, porque querem ser um melhor que o outro, e não tem nada disso, Pai, porque nós somos uma só carne, Pai, então o dinheiro é um só. Tudo que sai do meu cônjuge, Senhor, sai de mim também. Então, Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, entender, Pai, essa palavra, Pai. Para que nós possamos, ó Pai, entender e absorver, Pai. Que nós precisamos de mudança, Pai. Que nós precisamos sentar, Pai. Senhor, avaliar, Senhor, nossa vida financeira, Pai. Senhor Jesus, colocar, Senhor Jesus, os credores, ó Pai. Saber, Pai, e assim, Senhor, montar um plano, Pai. Porque quando a gente tem, Senhor, no coração, Senhor, de pagar, de honrar, Senhor, com seus pagamentos, o Senhor abre as portas, Pai. O Senhor abre as provas, Senhor, da provisão, Pai. O Senhor manda, Senhor, dinheiro, Senhor Jesus, do nada, Pai, aparecer. Nós cremos nisso, Pai. E cremos, ó Pai, e confiamos no Senhor, Pai. Então é isso que eu te peço, Senhor, que você que está nos assistindo, Pai, possa receber a visitação do Teu Espírito Santo, Pai. Que possa ensinar, Jesus, essas finanças, ó Pai, para vocês. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, seja assim conosco, Pai. Senhor, esteja conosco, Senhor, essa semana, Pai. Jesus, abrindo nossos olhos, Pai. Dando, Senhor, entendimento, Pai. Dando, Senhor Jesus, outras maneiras, Pai, de ganhar dinheiro, Senhor Jesus, de suprir a renda, Pai. Nos ensine, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É isso que te pedimos, ó Deus. Amém. Amém. Um abraço, gente. Fica com Deus. Amém. Boas Fica festas com para Deus. vocês. Bom Natal. É verdade. A gente só volta aqui no ano novo. Não, depois do Natal, na verdade. Né? Não sei se a gente vem a semana que vem, mas até boas festas para vocês. Gente, Beijo, amamos gente. vocês. Fica com Deus. Se vocês puderem compartilhar, né, essa live, vai ficar salva. E será um prazer que nós possamos, que essa live possa chegar a vidas que precisam ouvir, né, a casamentos que precisam enxergar que esse é um ponto crucial dentro do seu relacionamento. E assim, ter essa maturidade e aprender para que não possa ser mais um índice, né, de separação por conta de finanças, tá bom? Um grande abraço, tamo junto. Tchau, tchau, gente.